Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, sem mais delongas, cumprir o nosso propósito aqui nesta manhã. Estaremos lendo um texto básico que está em Marcos, capítulo de número 15, a partir do verso de número, no capítulo 16, a partir do verso de número 15, será projetado também para você aqui na televisão. Diz assim, Marcos, capítulo de número 16 e o verso de número 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Diga amém. Senhor, estamos na tua presença nesta manhã, ó Pai, nesse ato, e queremos, ó Pai, pedir a presença do teu Espírito Santo ainda mais neste lugar, com que nós possamos, ó Pai, por intermédio da tua palavra, termos o pleno conhecimento da tua verdade, para que possamos crescer ainda mais em graça na tua presença, em nome de Jesus. Podeis tomar assento, por gentileza. Estamos nessa manhã reunidos para o ato do batismo. Com certeza essa é uma das ordenanças de Jesus mais importante. Faz parte do nosso calendário, que é pregar, ensinar, mas também batizar. Todas as coisas advêm a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador. E aceitar vem pelo crer. Quando nós cremos, nós aceitamos e nós passamos a entrar agora em um grupo seleto, que passa a conhecer os mistérios de Deus e o plano de Deus para nós. Estarmos reunidos nessa manhã é de grande valia, porque nessa manhã nós estamos reunidos não somente para cumprir um princípio bíblico, um mandamento de Jesus, mas também para colocar a nossa vida à disposição daquele que é o Rei de todas as coisas. Quando nós nos reunimos nessa manhã para o ato do batismo, nós entendemos que as etapas foram concluídas na vida dos voluntários a batismo, daqueles que se colocam à disposição para serem batizados. Para nós pastores, talvez seja mais fácil falar a respeito de batismo, porque para nós isso daí é uma evidência da nossa vida como cristão. Um dia nós ouvimos a palavra de Deus. Isaías já disse que como ouvirão se não há quem pregue? Nós ouvimos a mensagem. Como entenderão se não houver quem ensine? Nós fomos ensinados. Como poderão crer naquele que não viram? Nós vimos a presença de Deus nas nossas vidas. Quantos já viram a Jesus? Quantos já receberam a Jesus? Quantos participam com Jesus? Então, a partir do momento que nós decidimos, aceitamos e fazemos parte desse processo, nós estamos então habilitados para podermos ser batizados. O princípio para ser batizado é primeiramente crer. O princípio para poder estar sendo nessa manhã, emergido nessas águas, é primeiramente crer. Qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador pode ser batizado? Sim. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, sim, só que precisa passar por uma verdadeira mudança nesse momento que aceita Jesus como Salvador. E nós entendemos que essa mudança está pelo ensinamento da palavra de Deus. As pessoas que aqui estão como voluntárias participaram por um curso de batismo. Esse curso durou-se 6 meses, durou-se 3 meses, ele houve um período, e nesse período nós fomos o quê? Instruídos. Então primeiro a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós colocamos essa fé no nosso coração, nós aceitamos a Jesus como Salvador, e então nós fazemos parte agora dessa família. Oceano da Graça é uma igreja família, que anda junto e que ensina os princípios bíblicos, e que a partir dos princípios bíblicos nós tomamos acesso a todas as coisas que estão permitidas para nós na palavra. Então estarmos aqui reunidos nessa manhã é um ato que primeiro aconteceu com a conversão. É um ato que primeiro aconteceu com a decisão. A palavra foi pregada, a palavra foi ensinada, nós passamos por um processo de aprendizagem
aprendizado, e por esse aprendizado nós então chegamos ao conhecimento de que essa é a verdade de Deus, e que a palavra de Deus está no nosso coração, e que a partir do momento que nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos o quê? Habilitados para receber o batismo, habilitados para participar do batismo. Então o primeiro ato é crer, o segundo ato é se batizar. Nós observamos na palavra de Deus, Jesus estava crucificado, e estando crucificado havia ali dois homens ao seu lado, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um desses homens blasfemava sobre aquela situação, até falava para ele descer da cruz e salvar a si e também a eles dois, mas um reconhecendo os seus pecados, um reconhecendo a sua situação humana, ele disse: não podemos falar assim com este, ele não tem pecado algum, nós muito fizemos e merecemos estar nessa posição, mas este nada fez. Ele reconheceu, ele entendeu que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Quando nós estamos estudando a Bíblia, e quando nós começamos a entender a paternidade de Deus, como Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia e seja salvo, não somente ele, assim como disse Paulo, mas também toda a sua casa, nós começamos então a navegar nesse caminho da salvação. Aquele homem na cruz entendeu isso, ele reconheceu isso, ele aceitou isso, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, por favor, eu lhe peço, não olhe para os meus pecados, não olhe para a minha condição, mas por favor me dê direito à vida eterna, me dê direito à salvação, tenha misericórdia de mim. E então Jesus lhe dá uma resposta imediata, que é a imediata possibilidade da salvação. Quantos aqui já receberam a salvação de Cristo? Quando nós recebemos a salvação de Cristo, os nossos olhos se abrem, o nosso entendimento se abre, a nossa compreensão se abre, então nós começamos a entender que em Cristo, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que Deus o enviou em João 3,16, por isso Deus deu o seu único Filho, primeiro, para que todo aquele que nele crê seja salvo, e todo aquele que nele crê tenha possibilidade a cumprir esse mandamento. Então, quando nós aceitamos a Cristo e cremos, nós estamos habilitados na casa do Senhor, na família do Senhor, para participar do batismo. Às vezes nós entendemos e pensamos, e até mesmo temos uma compreensão errada, de que o batismo é apenas uma mudança de fase. Simbolicamente o é, mas a água em si que nós estamos nos batizando, ela simboliza a morte e a colocação de Jesus Cristo naquele sepultamento, dentro daquele túmulo, colocado naquela situação de imersão. Mas a Bíblia também fala que ao sairmos dessa água, nós somos agora uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Isso acontece quando nós aceitamos a Cristo. A Bíblia diz que aquilo que era de acusação para nós, a Bíblia diz que aquilo que era de mancha na nossa vida pessoal, agora então em Jesus Cristo, quando nós o aceitamos, quando nós nos batizamos, isso é jogado no mar do esquecimento. Eu não sei o que você fez, eu não sei quais foram as suas ações, qual foi o seu passado. É como se você ganhasse a oportunidade de uma folha em branco e uma caneta nova, escrever um novo tempo de Deus na sua vida. Mas nós precisamos entender também que o batismo não é somente entrar nas águas e eu já saí uma nova criatura, é um processo. Você precisa agora caminhar nessa estrada escrevendo passos novos. Você não pode voltar à vida anterior, você não pode voltar às práticas anterior. A Bíblia fala que nós não podemos ser meninos guiados por qualquer mensagem, por qualquer barulho, por qualquer vento, mas nós agora colocamos o pé na rocha que é Jesus Cristo. Nós agora colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo.
Quantas pessoas já colocaram a sua vida nas mãos de Jesus? Então nós começamos a entender que agora a nossa nova caminhada é em Cristo. E ao se batizar, nós começamos então a viver essa nova vida em Cristo Jesus, compreendendo que nós fomos sepultados, assim como Jesus foi sepultado, e compreendemos que ao sair das águas nós estamos ressuscitando em um novo corpo, assim como Jesus Cristo ressuscitou em um novo corpo. Mas é preciso observar que essa atitude do batismo totalmente pessoal, individual, intrínseca do ser humano, sua decisão, ela precisa vir carregada de mudanças de atitudes e de comportamentos daqui para frente. Se antes você faziam coisas que não dignificava a pessoa de Jesus, agora você precisa viver uma vida que dignifique a pessoa de Jesus, porque agora você faz parte do reino, você agora está inserido na família, você agora faz parte dessa nova aliança. As coisas velhas precisam ficar, devem ficar, elas necessitam ficar para trás, e você agora precisa ser uma nova criatura. Há quem pense que quando entra nas águas e sai, eu tenho certeza que se eu me batizar, eu poderia até mesmo ser curado. Há quem pense que quando entrar nas águas e for batizado, pode-se completar o ciclo do batismo. Qual o ciclo do batismo? O batismo nas águas, receber o Espírito Santo, receber o dom de falar em novas línguas, dar continuidade ao processo dos dons, porque os dons foram dados à igreja. Quem é a igreja que diga amém? Os dons foi dado à igreja para o bom exercício dessa obra, e esse dom faz parte dos processos que nós aqui estamos neste momento evidenciando. O segundo fato, depois do batismo, é a possibilidade que temos de comungar com Ele, termos comunhão com Ele, participarmos da ceia dEle. Esse mandamento Jesus Cristo nos deu, ali em Atos dos Apóstolos, e disse: façam isso, até que do alto vocês ouçam a minha voz, ouçam a trombeta do Senhor, com alarido, a minha volta, trazendo vocês para a grande ceia que haverá nos céus. Então nós estamos aqui ensaiando, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui fazendo o ato de ceia, porque sabemos que nós seremos arrebatados. Quem será arrebatado? Nós cremos no arrebatamento, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na ministração da ceia, nós cremos na ministração do batismo, mas nós cremos principalmente na mudança na vida do indivíduo, quando este decide aceitar a Cristo Jesus. Dizem por aí que existem muitas formas de mudar um homem. Dizem que por intermédio do ensino ele pode intelectualmente crescer. Dizem que por intermédio de uma profissão ele pode crescer. Dizem que por intermédio de outras atividades que ele se socialize, ele pode crescer. Mas não existe nenhum crescimento, não existe nenhuma mudança, não existe nenhuma transformação comparada à mudança de Jesus na vida de uma pessoa. Quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador, dentro de uma família que nunca conheceu o Evangelho, ele está iniciando naquelas gerações futuras um ciclo de mudança na vida das futuras gerações, a partir do ato que ele faz. Aceitar a Jesus não é somente simbólico, aceitar a Jesus não é somente estar na igreja, aceitar a Jesus não é somente caminhar nessa fé, aceitar a Jesus também é mudar as futuras gerações que vêm a partir de mim e a partir de você. A gente começa a entender que o plano de Deus é muito mais superior do que nós podemos pensar ou imaginar. Você que está aqui nessa manhã, você que decidiu por nessa manhã imergir nas águas, você que nessa manhã decidiu, que fez o processo, que aceitou a Jesus, aquele homem na cruz não teve essa oportunidade.
Ele não tinha como descer dali com Jesus, ou procurar, quem sabe, alguns dos discípulos e entrar em um rio. Ele não teve essa oportunidade. Não foi lhe dado também a oportunidade de aprender como nós aqui aprendemos todos os dias na casa do Senhor. Não foi dada a ele a oportunidade de ouvir palavras como essa, e de por todo o mundo pregai o evangelho. Ele não teve essa oportunidade, mas ele creu. E pelo fato dele ter crido, a primeira atitude da sua vida foi crer em Jesus. Todas as outras atitudes descritas nos evangelhos foram atitudes que denegriam a pessoa de Deus e que acabavam também com a sua vida humana. Mas o dia que ele aceita a Jesus como Salvador, a Bíblia diz para ele: hoje mesmo, não será amanhã, não será daqui um ano, a sua decisão tomada não virá acarretada de muitas obrigações, não, é imediato. Assim que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos pleno acesso ao reino de Deus, por intermédio da salvação. A primeira coisa que nós recebemos é a possibilidade, é a autoridade de entrarmos no céu pela porta, porque não existe outra maneira de entrar lá. Mas já com Filipe, na pregação no deserto, na vida do eunuco, que era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que já estava no caminho, que já andava no caminho, que já participava do caminho, a este lhe faltava algo. Ele conhecia os evangelhos, ele lia os profetas, ele aprendia sobre os profetas, mas ele tinha muitas dúvidas, por isso ele não teve a oportunidade de ninguém lhe ensinar, pelo Espírito. Felipe se aproxima dele e começa então a perguntar-lhe: entendes tu o que está lendo? E ele fala: como poderei entender se não houver quem ensine? Como eu poderei compreender se não houver ensinamento? E então, depois de ser ensinado, depois de compreender a missão de Jesus na terra, o porquê de Deus ter enviado o seu Filho, o reconhecer que Ele é o Messias, ele fez a grande pergunta que todos nós aqui fizemos, aqueles que já são batizados e os que estão hoje se batizando: o que me impede de ser batizado? Quais são os impeditivos para eu ser batizado? Quais são as impossibilidades de eu ser batizado? E então ele falou: calma. Se você já cumpre a palavra, se você já aprende a palavra, se você tem conhecido a palavra, se você crê, nada te impede de ser batizado. E então, por esse ato, ele é levado às águas e ele é batizado, ele segue o seu caminho e Filipe é retirado daquele ambiente. O que a gente começa a entender a partir daí? Que a salvação, ela é importantíssima para acesso ao céu de forma imediata. Às vezes na pregação no hospital, às vezes na pregação em uma situação de acidente, às vezes uma pregação muito necessária para uma condição humana, a pessoa talvez se converte e ela já parte. Pode acontecer dela participar da Santa Ceia? Talvez não. Pode acontecer dela participar do batismo? Talvez não, mas ela já tem acesso. Então o batismo não é somente para te dar acesso ao céu, você já tem acesso ao céu, mas o batismo é para você cumprir aquilo que Jesus determinou na sua mensagem. Primeiro nós cremos, e nós cremos porque fomos ensinados. Você só está aqui hoje e eu preciso valorar isso. Nós só estamos aqui hoje, isso precisa ser dito de alto e bom tom. Nós só estamos aqui reunidos porque nós temos aprendido na nossa igreja como andar com Jesus. A base de estarmos aqui agora é porque alguém pregou a mensagem. Você não tem noção da capilaridade, você não tem noção da importância, você não tem noção do poder que a igreja tem, e você é a igreja. Diga comigo: eu sou a igreja. Você, por intermédio dessa palavra, você pode mudar uma vida, você pode mudar uma nação, você pode mudar o futuro
futuro das gerações. A igreja Oceano da Graça, o nosso papel como família, o nosso modelo de ensinamento é esse. Que primeiro você precisa compreender a Sagrada Escritura, mas que você precisa também aceitar a Cristo, que você precisa ser uma pessoa que multiplica outros, que você precisa ser um voluntário, que você precisa fazer parte dessa casa e dessa igreja. Como família você precisa estar no corpo. Quem está fora do corpo é um órgão que morre solitário, mas no corpo você é nutrido pelos ensinamentos, você é nutrido pelas atividades, você é nutrido pelas ações bíblicas que são ensinadas. Então o viver em família é muito importante nesse processo, e a Oceano da Graça ensina nos seus dia a dia, tudo isso por intermédio da pregação, e esse ato aqui é prova disso. Mas aqui também fala, que não é somente crer, mas se crer, seja batizado. Eu encerro dizendo que ser batizado é a maior oportunidade na vida do cristão. Ser batizado compreende-se que ele venceu princípios e etapas nesse processo. Ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele entrou em um processo de decisão pessoal e agora coletiva, porque o ato de se batizar é professar publicamente que Jesus é Senhor da sua vida. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida? Quando nós aceitamos a Cristo no altar, embaixo do altar, no ônibus, em qualquer lugar que seja, porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, mas se só tiver você, e Ele te visitar, e Ele te alcançar, você está salvo. Você está salvo. E agora o processo é você conhecer mais a Jesus. E agora o processo é você se batizar, habilitado estando para participar da ceia. Agora passar a comungar, participar em família. E não é somente isso. Porque se somente fosse aceitar a Jesus, ser batizado, participar da Santa Ceia e sentar no banco e virar uma pessoa que só faz parte do banco, não é para isso que Ele nos chamou. Por isso que Ele disse o ide. Esse capítulo, esse versículo, essas poucas palavras, escrito num texto desse tamanho, tem uma importância tão grande, porque ele fala do id, e o id alcança todos aqueles que estão agora à disposição de Cristo. Quem aqui está à disposição de Cristo para ser usado? A partir do momento que eu estou à disposição de Cristo para ser usado, esse versículo, ele se aplica a mim. A Oceano da Graça é o caminho para você exercer esse ministério. A Oceano da Graça é o caminho para você agora passar a pregar ainda mais a mensagem. Pastor, eu posso pregar em qualquer lugar? Pode. Eu posso ministrar em qualquer lugar? Pode. Mas você tem pastor, você tem supervisão, você tem liderança, e nós temos enquadramento para fazermos isso. Então quando nós estamos falando do batismo, através do receber o Espírito Santo, através do recebermos a palavra de Deus, através do momento que nós estamos batizados, a partir do momento que nós estamos participando da ceia, estamos em família, a partir do momento dessa decisão a nossa vida é mudada. Há quem pense que só o fato de entrar nas águas e sair já é o suficiente, mas existe a fala da circuncisão. No caso do judeu, a circuncisão ela era física, externa. Ele precisava, como criança, cortar parte do crepúsculo. Mas no caso nosso, adultos, pessoas que compreendem a palavra, essa mudança vem no nosso coração, e ela não pode vir somente com ações internas, mas com atitudes externas de mudança. Nós agora fazemos parte de uma nova família, e como família nós andamos na presença de Deus, seguindo os seus mandamentos. E Paulo nos ensina em Romanos, nos ensina aos Tessalonicenses, tem várias palavras de Paulo falando a respeito disso, que nós devemos circuncidar o nosso coração, que nós precisamos estar com o nosso coração voltado para Jesus, voltado para a sua palavra. Então nós começamos a entender, através desse ensinamento, através dessa mensagem, como é importante o batismo, como é importante a ação do batismo, como é importante
importante estarmos aqui nesta manhã para participarmos do batismo? Porque o batismo nos dá acesso a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. É um dos seus mandamentos. Nós precisamos crer, nós precisamos ser batizados, nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos cumprir o ID, nós precisamos viver em igreja como família, mas nós precisamos ter o nosso coração, a nossa vida mudada também. E essa mudança vem através da nossa decisão. Vamos nos colocar de pé neste momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, nesta manhã por todos aqueles que tomaram a decisão de crer no Senhor Jesus como Salvador, a decisão, ó Pai, de participar da igreja, de fazer parte da família, de aprender ainda mais com o Senhor. Senhor, nós louvamos a Deus nessa manhã, pela vida daqueles, ó Pai, que decidiram por se batizar, por viver agora uma nova etapa em sua vida cristã, para ter acesso, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós na sua palavra. E nós queremos te pedir, ó Pai, nessa manhã, como selo dessa mensagem, que nós possamos cumprir o ID. Nós somos uma igreja que vive o ID, e nós precisamos agora simbolizar de forma exterior, mostrar de forma exterior, que o Senhor é conosco nessa mensagem, nessa vivência, nessa vida. Nós te agradecemos agora, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.